Bom, poderíamos, eu acho que, dar início aos trabalhos dessa noite. É com enorme satisfação que nós recebemos no Tucarena o professor Göran Theborn, conhecido por vários livros dele. Ele tem um livro publicado no Brasil. Eu vou deixar a apresentação do professor Theborn para ser feita pelo professor Rui Braga. E satisfação também estar aqui com o professor Rui Braga, que é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Departamento de Sociologia, e também companheiro pesquisador do CENEDIC, Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, onde nós temos podido partilhar reflexões, debates e interlocução. Antes, passo a palavra para o professor Rui Braga, que vai apresentar mais detalhadamente a obra do Göran Theborn. Eu gostaria de agradecer aqui a direção da Faculdade de Ciências Sociais da PUC São Paulo, a professora Margarida Lemenha, que tem desempenhado um grande esforço nessa parceria Boitempo. Faculdade de Ciências Sociais não pôde estar presente, mas eu agradeço, em nome da professora Margarida, esse evento. Gostaria de destacar o apoio da ProPuc e gostaria de destacar também o apoio de vários núcleos de estudos. Um deles, que o Kim já falou, o professor Antônio Rago, que sempre se esconde lá atrás, não vem aqui para frente. Ele é o grande que tocou esse evento, né? E ele é líder do grupo que está apoiando o evento, que é o Núcleo de Estudos em História, Trabalho, Ideologia e Poder. Outro núcleo que está apoiando é o núcleo do qual eu faço parte aqui pela PUC, que é o Núcleo de Estudos em Arte, Mídia e Política, né? E o outro, gostaria também de passar para o professor Theborn. Nós temos um núcleo de estudos Ideologia e Lutas Sociais, que publica há 16 anos uma revista chamada Lutas Sociais, está completando 16 anos agora, em que, em seu primeiro número, em 1996, traduziu um texto do professor Theborn, que é a formação ideológica dos sujeitos humanos. O professor Lúcio, que é o líder do grupo, Lúcio Flávio, não pôde estar aqui, pediu que eu passasse ao professor Theborn um exemplar desse primeiro número da revista Lutas Sociais. Nós falamos, quando apresentei inicialmente, eu participo também do CENEDIC, de longa data. O Rui é um companheiro de interlocuções e debates, que é o Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania, do qual a Boitempo já publicou uma coletânea de vários estudos e debates que nós temos lá. Então, queria agradecer também a Boitempo, nas pessoas da sua diretora, Ivana Jenkins, que está aqui, e as figuras do Kim e da Aniumi, que desses eventos todos estão sempre presentes. Muito obrigada. Passar para o Rui. Nossa, naturalmente, eu fiquei muito feliz quando recebi o convite da editora para fazer a apresentação do professor Göran Theborn aqui na PUC essa noite. Ao mesmo tempo, eu fiquei um pouco preocupado porque, na verdade, o professor Göran Theborn ele dispensa maiores apresentações, né? Mas aí me ocorreu que, infelizmente, esse é um equívoco grave, né, que a editora Boitempo está efetivamente sanando, né, com o lançamento do livro do Marxismo ao Pós-Marxismo, interrogação, né, hoje, aqui, essa noite. Infelizmente, o professor Göran Theborn não tem sido devidamente traduzido para o português, o que, naturalmente, o afasta de públicos brasileiros, ou, enfim, o afasta do país. E isso, de fato, é digamos assim, uma falha terrível, levando-se em consideração a trajetória e, principalmente, a qualidade da obra do professor Göran Theborn, né? Então, nessa apresentação, eu não vou me alongar muito, a rigor, até para não privá-los, enfim, não retardar aí o prazer da palestra do professor Theborn, mas eu realmente me senti bastante atraído pela possibilidade de falar 2 ou 3 palavras
a propósito do professor Gordon Terborn, introduzindo, né, a um público brasileiro. Especialmente me senti bastante atraído pela possibilidade de fazer com ele aquilo que ele fez com vários marxistas que estão presentes no livro que está sendo lançado hoje, ou seja, falar um pouco da sua trajetória e principalmente contextualizar em alguma medida as suas ideias, né? Então, sim, falarei. Eu estou acabando de vir de uma aula, então estou nos 220 volts. Vou tentar falar mais devagar, desculpa. Bem, a rigor, a obra do professor Gordon Terborn, ela emerge no momento que é um contexto, né, na década de 70, em que o marxismo ele se encontra vamos dizer assim, num período muito interessante. Por um lado, no início da década, até meados da década de 70, o marxismo no norte, nos países da Europa Ocidental, Estados Unidos, enfim, alcança o seu ápice de influência intelectual. Ao mesmo tempo, isso aí já antecipa, em alguma medida, o declínio que vai vir logo na sequência, enfim, com o neoliberalismo e assim por diante. Mas, de fato, existe um processo de radicalização da universidade, em especial nesses países, né, de língua anglo-saxã. No caso do professor Gordon Terborn é sueco, ele fez a sua trajetória de formação, de treinamento acadêmico em sociologia na Suécia, mas ele, em grande medida, emerge, né, nesse contexto, um contexto de flagrante influência, né, do marxismo, que se traduz em alguma medida nas suas obras em uma influência uma flagrante influência do marxismo estruturalista, altusseriano, que em alguma medida se traduz nas suas primeiras obras publicadas ainda nos anos 70, em especial obras, por exemplo, como Sociologia, Ciência e Sociedade, que é sobre, enfim, o advento da sociologia, a influência, os debates com o marxismo, e aquela que se transformou numa das umas obras mais conhecidas, né? Que é Como Dominam as Classes Dominantes, que é um texto final dos 70, né? E esses textos, junto com, por exemplo, O Poder da Ideologia, a Ideologia do Poder, e outros artigos de intervenção, enfim, consolidaram uma espécie de autor profundamente envolvido com o debate teórico, ou seja, com uma reflexão sobre os fundamentos, não é isso? Tanto da sociologia de um lado, como da sua relação com o marxismo por outro. Também muito influenciado, muito interessado na questão do Estado e assim por diante, numa chave, em alguma medida, influenciada pelo altusserianismo. Vamos dizer assim, essa trajetória, né, e essa influência, ela vai se desenvolver, a trajetória vai incorporar outros autores marxistas, e o professor Gordon Terborn começa a se aproximar de temas, vamos dizer assim, mais concretos, enfim, ainda que profundamente orientados pela teoria marxista, né? Dois livros dele, bastante conhecidos também das décadas de 80 e 90, testemunham isso, quer dizer, um deles é um livro que procura trabalhar o paradoxo do fato de haver crescimento, mas ainda haver reprodução do desemprego, ainda que com crescimento econômico, que é porque algumas pessoas são mais desempregadas do que outras, né? E uma obra, vamos dizer assim, uma das suas obras-primas, seguramente, que é a Modernidade Europeia, de 45 a 2000, enfim, o período, vamos dizer assim, da expansão do capitalismo na Europa e especialmente da renovação e do projeto da União Europeia e temas semelhantes. Enfim, ele analisa profundamente as diferenças entre os países e assim sucessivamente. Mas, de fato, o livro dele, que foi o único livro que foi publicado no Brasil, até onde eu sei, é Sexo e Poder, que é, sem dúvida nenhuma, segundo, inclusive, o professor Perry Anderson, né, o primeiro livro verdadeiramente de história mundial que você pode, vamos dizer assim, considerar, porque, ao contrário de outros autores que escreveram sobre a globalização ou que estabeleceram comparações, enfim, históricas entre diferentes países, enfim, os países mais importantes, né? Nessa obra, o professor Gordon Terborn trabalha os sistemas familiares numa perspectiva profundamente mundial, global. Quer dizer, você vai encontrar dados
que vão de países muito pequenos, como Burkina Faso, ou mesmo de países próximos a nós, como Uruguai, enfim, comparando com Colômbia, comparando com países africanos, Ásia, Extremo Oriente, Europa, América do Norte, enfim, você vai encontrar uma verdadeira história mundial da família, algo que é absolutamente inusual e, ao mesmo tempo, contada, uma história recontada e contada numa perspectiva profundamente interessante para aqueles que se habituaram, enfim, a ler estudos demográficos, quer dizer, geralmente estudos muito assentados, vamos dizer assim, em estatísticas e pouco carismáticos, digamos, nesse sentido. E o texto não, o texto ele é traspassado por exemplos, narrativas, enfim, que tornam propriamente vamos dizer assim, a análise muito concreta, né? E uma análise que avança significativamente vamos dizer assim, no estudo, na investigação de um dos processos mais importantes que de fato formataram, não é isso? O nosso mundo contemporâneo, que é o declínio estrutural do patriarcalismo, né? Ou seja, uma das grandes, vamos dizer assim, um dos grandes temas constantes do livro é exatamente a investigação desse declínio, né? As razões desse declínio. Eu diria para vocês que o livro que está sendo lançado hoje, quer dizer, dialoga em grande medida com a primeira geração de estudos do professor Gordon Thiebaud, aqueles que têm, vamos dizer assim, uma vocação mais teórica, né? É um texto estruturado em 3 capítulos, eu não vou, enfim, descrevê-los, etc. Eu gostaria apenas de destacar 2 ou 3 temas, não é isso, do livro, que me parecem mais interessantes para, enfim, introduzir em alguma medida o pensamento do professor Gordon Thiebaud aqui. Eu diria para vocês que a grande linha que atravessa o livro tem a ver com a investigação da estruturação daquilo que o professor Thiebaud chama de a constituição do marxismo como um ismo, ou seja, como uma corrente relativamente autônoma do pensamento moderno, uma corrente que basicamente procura, vamos dizer assim, ao mesmo tempo analisar e criticar a modernidade, em especial a modernidade capitalista, enfim, se vocês preferirem, né? E no interior dessa análise, quer dizer, da estruturação do marxismo-comunismo, a sua trajetória, o seu destino histórico, um aspecto realça, que eu diria, né? Apoiando-me na noção que o professor Thiebaud cria e desenvolve no texto, que é a ideia de um espelho quebrado, um triângulo, melhor dizendo, um triângulo quebrado do marxismo, né? Então ele tem uma figura muito sugestiva, que é a ideia do marxismo, ou seja, da estruturação dessa corrente teórica como um triângulo composto evidentemente por três vértices, né? O primeiro deles a política socialista, o segundo a filosofia e o terceiro a ciência social. E até o final da década de 80, início da década de 90, a política socialista em alguma medida mantinha, a despeito das suas, enfim, contradições, mantinha esse triângulo relativamente unido, né? Na medida em que você teve o colapso das sociedades do leste, a mundialização, o neoliberalismo e o advento da ofensiva neoliberal, esse triângulo ele se esfacela. E a filosofia marxista, dialética, o materialismo dialético, enfim, a filosofia marxista composta aí pela sua epistemologia, sua ontologia, sua dialética relacional, de um lado, né? E de outro lado, a ciência social marxista, composta pelo materialismo histórico, ou seja, uma teoria da trajetória do destino histórico do capitalismo e a sua sociologia marxista, o seu marxismo sociológico, né? Ou seja, uma teoria da reprodução contraditória do capitalismo como modo de produção, ficam de fato na defensiva, quer dizer, eles entram num período de profunda crise. E, em grande medida, o texto, o livro, muito esquematicamente, ele procura dar conta um pouco dessas, vamos dizer assim, do advento, o contexto do marxismo no século XX e esse processo de crise, tendo em vista exatamente o esfacelamento da política socialista, né? Mas, ao mesmo tempo, que além de fazer efetivamente essa análise, né, ou seja, de quais as raízes, enfim, quais as características, né, inclusive que explicam em grande medida a transição ao pós-marxismo, né, em grande parte muito influenciado por esse colapso da política socialista, quer dizer, alguns autores pós-marxistas, como que o próprio professor
Goran Terborn analisam notoriamente o GIGEC, eles são produto, né, vamos dizer assim, desse processo, vamos dizer assim, o advento e a crise, né, da política socialista, que tinha efetivamente no seu coração a teoria marxista, né. Levando-se em consideração esses elementos, eu acho que o texto se estrutura, mas ao mesmo tempo o texto ele ajuda, né, e esse talvez seja o principal, digamos assim, o principal aspecto do livro, né, ele ajuda-nos, né, aqueles que ainda se identificam com o marxismo, a refletir sobre exatamente esse destino histórico, essa trajetória e esse destino histórico, né? E uma reflexão que, em grande medida, precisa colocar num primeiro plano a questão da herança stalinista, né? Ou seja, o colapso da política socialista é exatamente o produto da herança stalinista, né? E refletir hoje sobre o marxismo significa enfrentar-se com essa herança, né? Eu acho que, em grande medida, o texto ele nos permite pensar exatamente o processo de superação dessa herança maldita, né? Ou seja, o esfacelamento da política marxista, em dois sentidos principais ou prioritários. Quer dizer, de um lado, por intermédio da revivificação da própria teoria marxista, né? O professor Terborn ele termina o livro, né, o terceiro ensaio, analisando o que ele chama de marxismo resiliente, né, que no caso da tradução aqui da Boitempo ficou esquerda resistente. Mas de fato é um marxismo que em grande medida resiste, e nesse sentido você consegue identificar fontes teóricas, né, capazes de resistir ainda aqui com dificuldades nos países do norte, enfim, desenvolvidos, né. Nesse ponto eu diria para vocês que o Sul, ou aquilo que nos Estados Unidos, enfim, na Europa Ocidental, eles costumam chamar de Sul global, né? O Sul global pode, eventualmente, contribuir com, enfim, com autores, com teorias que não foram propriamente tratadas no livro, porque o livro trata fundamentalmente de teorias do Norte, ou seja, que foram elaboradas no Norte, Europa Ocidental, Estados Unidos e assim por diante. Mas o Sul pode, eventualmente, colaborar com isso, por intermédio desse processo de revivificação, não é isso, do pensamento radical, do pensamento de esquerda e do pensamento marxista, né? Eu acho que vale a pena investir, quer dizer, na reflexão a propósito da própria condição periférica do capitalismo, que foi algo que diferenciou o marxismo brasileiro, enfim, latino-americano de uma maneira em geral. É importante retomar, resgatar, revisitar esses autores nessa perspectiva, da mesma maneira como é importante revisitar o legado, por exemplo, de autores tão centrais para a reflexão latino-americana, né, marxista latino-americana, como é o caso de Mariátegui, para pensar, por exemplo, né, enfim, o avanço das lutas dos povos indígenas na América Latina e durante as décadas de 90 e 2000, quer dizer, isso tudo faz parte um pouco desse nosso horizonte intelectual. Enfim, finalmente eu gostaria, já me alonguei demais, né? Eu gostaria de dizer que o texto, principalmente o último ensaio, né, ele convida a uma reflexão bastante séria sobre os limites, não é isso, da própria divisão acadêmica do trabalho, né? Porque a rigor, o marxismo como teoria, como um ismo, né, em especial, vamos dizer assim, após, digamos, mais recentemente, após o colapso, né, da União Soviética, ele tendeu a se refugiar nas universidades, né? Quer dizer, o esboroamento da prática política socialista, enfim, o retrocesso, o recuo dos partidos socialistas, o recuo político da classe trabalhadora acabou abrindo um amplo flanco de defensiva, a rigor, né? E essa defensiva é aquilo que a gente vive até hoje. Enfim, essa é a grande defensiva da humanidade, quer dizer, a defensiva do pensamento e das práticas da política socialista, né? E o texto convida para a gente pensar um pouco a superação dessas barreiras universitárias, né? Quer dizer, então acho que nesse sentido, num contexto, num momento, a rigor, né,
onde nós vivemos vamos dizer assim, uma emergência global de novos atores, novos sujeitos políticos, como é o caso, né, na Europa, nos Estados Unidos, mas principalmente também no norte da África, enfim, processos revolucionários acontecendo em vários países, né, a despeito daquele otimismo já ter, de alguma maneira, retrocedido, né, após, enfim, o massacre na Síria e vamos dizer assim, processos semelhantes, né, na Líbia, a despeito ou mesmo no Egito, a despeito do otimismo ter retrocedido em alguma medida, fica aqui o convite que o livro faz, né, para pensarmos exatamente como superar isso. E o grande recado do livro, na minha opinião, é mostrar que o pensamento de esquerda, quer dizer, a despeito dessas dificuldades, né, ele não se rendeu, não é isso? Ele ainda efetivamente consegue refletir, pensar e inspirar a ação política, né? Então, nesses termos, eu acho que o grande convite que o livro do professor Göran Therborn realiza consiste exatamente em refletir sobre a atual defensiva do movimento socialista, mas no sentido de preparar a futura ofensiva. E nesses termos, a teoria marxista ainda continua sendo central, exatamente para pensar essa passagem da defensiva para, eventualmente, um horizonte mais ofensivo no futuro. Enfim, é isso que eu queria dizer aqui para vocês. Muito obrigado.